Então vamos lá começar nossa aula. Boa tarde para todo mundo. Olha só, gente. Questão 2. Vou colocar ela toda na tela aqui. Vai dar um trabalhinho aí para ler se tiver com a tela pequena. Ele fala assim, ó. O empréstimo foi feito à taxa mensal de I% usando juros compostos, em 8 parcelas fixas iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a quinta parcela, resolve quitar toda a dívida no ato de pagar a sexta parcela, né? A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo. Tá, agora eu volto aqui nessa questão para um conceito. Não sei se... Antes de explicar essa questão. O conceito é o seguinte: se a gente leva valores para o futuro, né? Se a gente leva valores para o futuro, né? Eu vou ter, então, meu valor futuro vai ser o meu valor presente, né? Vezes aquele termo lá, 1 mais i elevado ao período. Se eu trago valores do futuro para o passado ou para o presente, né? Então, o meu valor presente, ele vai ser igual ao valor futuro dividido pelo 1 mais i elevado a t, né? 1 mais i elevado a t. Beleza. Então, ó, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Se eu levo para o futuro, eu multiplico. Se eu trago para o presente, eu vou dividir. Não é isso? Se eu trago para o presente, eu vou dividir. Beleza, Juan. O que você está querendo falar com isso? Eu estou querendo falar o seguinte. Se no ato de pagar... Então, agora vamos pensar assim, ó. Tem aqui as parcelas. Então, quando eu for pagar a sexta, eu vou pagar a sétima e a oitava. Então, indica que eu vou pagar um total de quantas prestações? Vou pagar um total de 3 prestações. Certo? 3 prestações. A que eu vou pagar a sexta, ou seja, no ato da prestação 6, ela vai ter um valor de P. Na verdade, todas as prestações têm um valor de P, né? Prestação, um valor tudo igual. Beleza. E o que vai diferenciar? Vai diferenciar que esse primeiro P aqui, eu vou trazer ele um mês para o presente. Então, eu vou dividir por 1 mais i elevado a t. E esse segundo mês, eu vou trazer ele 2 meses para o presente. Então, eu vou dividir pelo fator elevado ao quadrado, né? Então, nas alternativas, já fica muito fácil eu perceber isso, que eu pago uma prestação de P, uma prestação de P dividido por 1 mais i elevado a 1, e uma prestação de P dividido por 1 mais i elevado ao quadrado. Então, de cara, eu já consigo eliminar algumas alternativas. Por quê, Juan? Aqui está 2i. Né? Isso aqui é juros simples. Aqui está 2i também. Isso aqui seria juros simples. Eu não estou tratando de juros simples aqui. Por quê? Porque é um processo de descapitalização. Sempre é dividido com a taxa, com o tempo elevado no expoente. Então, só tem essas duas opções. De cara, eu já vejo que aqui está ao quadrado e aqui está ao quadrado. Não faz sentido, né? Então, não faz sentido. A única alternativa correta que eu tenho é a letra A. Né? Então, por eliminação, eu já conseguiria fazer essa questão, né? Se eu entendo o básico do conceito. Aqui eu vejo que aqui eu tenho expoente 1, e aqui eu vejo que eu tenho expoente 2, e aqui é a prestação P. Quem estava com dúvida aí, conseguiu entender a questão? Entenderam? Então, esse conceito, galera,
eu quero que vocês tenham bem fixo na cabeça de vocês. Se eu levo um valor para o futuro, incide juros. Se eu trago um valor do futuro para o presente, eu vou descontar os juros. Como é que eu desconto os juros? Dividindo pelo fator que aumentaria, tá? Dividindo pelo fator que aumentaria. Essa é a questão 2. Agora, nós vamos para a questão 3. Cadê? Perguntaram por que eu eliminei a letra E. A letra E, eu tenho aqui, ó, uma prestação, duas prestações e três prestações. Só que essa prestação aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Essa prestação aqui, ela já está no presente. Não tem essa taxa aqui dividindo ela. Né? Porque essa prestação 1, que eu estou pagando a sexta, no ato de pagar a sexta, eu já estou pagando a sexta prestação. Não existe valor presente para ela. Né? Seria o tempo elevado a zero. Deu para entender? Deu mesmo? Beleza. Então, ó, vou pagar 3 prestações, o P está em evidência porque eu vou pagar a prestação em todos eles. Né? Eu consigo relacionar essa expressão aqui até com a fórmula de somatório de um APG, tá? Para quem tiver interesse aí, depois eu posso mostrar para vocês. Que a somatória de uma APG pode ser expressa dessa maneira aí. Inclusive, a fórmula de somatória de UPG é utilizado na matemática financeira para calcular aí quando você faz um investimento com aportes mensais para ter determinado valor lá no futuro, você consegue calcular aí o tempo de acordo com as somatório de termos de um APG, tá? Com incidência de juros, inclusive. Questão 3. Na questão 3, galera, ele fala assim, ó, um casal realiza um financiamento imobiliário de R$ 180 mil a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500, mais juros de 1%. Sobre o saldo devedor, presta bastante atenção que eu até comentei isso com vocês. Observe que a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500 e considere que não há prestação em atraso. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação é de... Então, ele está querendo saber qual vai ser o valor da 10ª prestação desse financiamento. Nessa questão aqui, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição aqui no chat. Só me chamar aí. Espera aí. Tá mostrando as respostas? Deixa eu tampar aqui. Pronto, tampei as respostas. Gente, quem tiver um monitor sobrando aí e quiser me doar, eu aceito, tá? Ô, Vitor, na verdade, eu voltei de Almenara esse final de semana agora. Eu tava lá em Almenara, tava um calor, assim, surreal lá. Aí no domingo eu vim. Ô, nem te vi, não. Ô, velho, sou vacilão, viu? Nem reparei, não lembra. Não lembro. Ô, moço, eu buzinei pra você, você olhou pra trás, pra mim você tinha me visto. Não reparei, velho.
Que vacilo. Vacilo meu, hein? Moço, eu troquei a relação da moto andando bem, hein? Pensa numa viagem tranquila. Andei igual. Você tá em Almenara não, Carlos? Tô indo pra lá esse final de semana. Tá indo pra lá esse final de semana? Tá aqui em Flotone? Nada. Tô com mãe. Mãe mora em Taubim. Ah, tá. Ô, moço, cuidado lá, viu, cara? Lá o hospital lá, o Deraldo, tá lotado. A UTI tá tudo lotada, 100% da capacidade, cara. Lá tá tendo um surto adoidado lá de Covid, tá? Pois é, moço. Por de Almenara só quer saber de farra. Não, lá tem farra o tempo todo. Tem que tomar bastante cuidado, viu? Não vacila, não. Pois é. A moto foi o quê? Uma 300, né? É a 300. O que você colocou na relação dela agora? Eu coloquei uma 3615, É, meu, aí vai voar, viu? corrente de aço e liga de titânio. Tá boa, 1. Nossa. Mas ela, assim, não deu muito, não. Vou te falar a verdade, ela não andou o tanto que eu esperava que ela fosse andar, não. Será? Não quis passar de 150, não. Uai, aí foi um pouco mesmo. Foi pouco. Achei estranho. Mas faltou coragem. Cadê? Deixa eu ver. Letra. Isso aí. Tá certo, Felipe. Certinho, viu, Marcela? Tô precisando pegar essas estradas na Bahia que tem mais reta. Pra cá, só tem aquelas duas descidas lá de depois de Catugi. Aí não dá nem pra. Chegando em Catugi, na verdade, né? Depois de Pato Paraíso ali. E tava com muita carreta, cara. Não dava nem pra brincar. E tem muita curva também, né? Aí é É, tanto. tava com muita curva, cara. Eu chegava na curva, na hora que eu conseguia colocar um pouquinho na moto, aí ela já chegava a, a velocidade lá e eu ficava com medo de apertar a mão na curva. É, rapaz, mas de Itaubim a Almenara tem umas retonas brutas. Dá pra... Tem. Então, galera, isso aí, viu, Estevão? Certinho. Vou explicar para vocês aqui. Nessa questão, ó, 180 mil, né? Ele paga 500 mensais, ó, que é o valor da prestação mais 1%. Ou seja, o R$ 500 é a amortização, né? Lembra que eu falei com vocês de amortização? É o quanto se quita da dívida, propriamente dito. Então, ó, se ele pagou, ele está querendo saber o valor em reais pago na 10ª prestação. Então, significa que ele já pagou 9. 9 prestações de R$ 500. Né? 9 prestações de R$ 500. Ou seja, ele já pagou R$ 4.500. Logo, o saldo devedor dele não é mais 180 mil. Agora, o saldo devedor dele é 175.500. Concordam comigo? Esse é o meu saldo devedor, né? Só que nesse saldo devedor vai incidir quanto de juros? 1%. Então posso multiplicar aqui, ó, vezes 0,01, né? 1%. Fazendo essa conta aqui, eu vou calcular só o meu juro, né? Então meu juro aí vai dar quanto?
passa 2 casas para a esquerda, vai dar R$ 1.755, né? Então, quanto que vai valer minha prestação? Minha prestação vai ser os 1.755 mais os R$ 500, que é o que eu pago da minha dívida. Olha só o absurdo, gente. É muito juros, você não acha, não? R$ 1.755 só de juros. E o pessoal acha que isso é fora da realidade, mas não é, isso realmente é verdade, tá, gente? Então, o valor da prestação aí, ó, é R$ 202.255, tá? Alternativa aí, alternativa D, né? Todo mundo compreendeu aqui? Tranquilo, né? Beleza? Teve mais alguma questão que vocês tiveram dúvida aí, ou da sessão Enem, ou de outra parte do capítulo aí? Isso aí, Juan. Teve mais alguma questão? Vocês tiveram dúvida, ou dos propostos, ou não teve tempo de resolver, que eu sei que vocês têm aí aula aí, tanto de manhã quanto à tarde, hoje e ontem, né? Então fica complicado resolver. Mas esse conteúdo, galera, você vê que ele tem aqui poucas questões na sessão Enem, né? Tem aí umas 4 questões, só que é um conteúdo muito importante, não só para a sessão Enem, tá? Não só para o Enem em si. Você vai ver questão de porcentagem, questão de juros, questão de lógica, tudo que envolve é isso aqui do raciocínio, tá bom? Tudo que envolve isso aqui do raciocínio. O que eu vou fazer com vocês agora? A gente vai para os exercícios propostos, tá? Então, eu vou deixar aqui, na verdade, todo mundo terminou a sessão Enem? Terminaram? Teve alguém que não terminou? Dá um sinalzinho com a mão aí. Beleza. Não terminou a sessão Enem? Então, eu vou deixar 4 aqui na tela. Vocês terminem a sessão Enem. E eu vou corrigir a questão 4 aqui, tá? Não dá para deixar 4 todo, né? Mas tampar o gabarito aqui para os colões de plantão não colar. Ó, não enxergou, hein? Não deu tempo. E se tiver alguma dúvida dos propostos, gente, me manda, tá? Na aula de amanhã, deixa eu ver se vocês já pegaram um livro novo. Já pegaram um livro novo? Ainda não? Então, eu tô querendo que vocês peguem um livro novo, tá? Para a gente começar a nossa aula do próximo livro. O que vocês acham? Dá para vocês pegarem essa semana ainda? Dá? Então, peguem lá o livro novo. Na aula de hoje ainda vou deixar vocês resolverem exercícios. E outra coisa, gente, me fala aqui sobre conceito, não sobre exercício. Bom, a escola vai fechar também ou vai dar para ir buscar os livros? Então, até então, Costa falou que provavelmente a escola ia fechar, né? Então, a gente tinha que dar um jeito ou de buscar logo, né, hoje ou amanhã, mandar mensagem para Costa, ou então acessar o livro digital, gente. Eu não gosto muito de acessar o livro digital, não, prefiro livro físico, né? Mas, se não tiver outro jeito, Costa está me falando que ia fechar a escola. Até pergunto que eu estava indo dar aula lá no lá na escola, né? Ele perguntou se eu tinha internet em casa, tudo para poder dar aula, mas Samuel, não sei se pode pegar, tem que mandar mensagem para Costa, tá? Eu acho que se tiver uma autorizaçãozinha, uma autorização por escrito, acho que pode, não vai ter problema não. Acho que se tiver uma autorização por escrito, acho que consegue pegar. Inclusive, seria até melhor que tivesse, por exemplo, pessoal de Pato Paraíso, né?
para todo mundo passar essa autorização por escrito, quem fosse pegar o livro, aí uma pessoa, né, que já tivesse que vir, passava na escola, pegava o livro de todo mundo e levava embora. Eu acho que seria muito mais prático para vocês, para todo mundo aí, tanto para as famílias aí, quanto para a escola, e não ia gerar aglomeração. Né? Converse isso com o pessoal aí, pessoal de Pato Paraíso, que às vezes fica melhor para pegar. Até falo Juan, que gosta. Oi. eu acho que não precisa de autorização, não. Meu padrasto costuma levar alguns para o pessoal de Pato Paraíso e eu acho que ele não precisa de autorização, não. Aí, ó. Então, se nem precisar de autorização, é melhor ainda. Né? É só pegar, passar lá, passa a relação, né, de quem quer pegar os livros e já leva tudo, os livros todos de uma vez. Acho que fica até melhor para todo mundo. Então, galera, quantas horas são agora? Estou vendo, não. 17h33, tá. Olha só. A gente vai começar agora a treinar, resolver questões para o Enem. Né? E toda vez que a gente for treinar a resolver essas questões para o Enem, eu quero que vocês prestem bastante atenção em alguns detalhes. O primeiro... Isso mesmo, Arthur. Aí, ó, Arthur falou assim, qualquer coisa é só passar um zap lá para a Loura, no número da escola. Deve dar. Olha aqui, ó. Primeiro ponto que a gente vai ler vai ser o comando da questão, para a gente conseguir extrair as informações que a gente quer ao longo do texto. Depois vocês podem ler assim, ó, aqui, e ler as informações no final, para que você já leia a questão com mais maturidade, sabendo o que você quer. E outra coisa, deixa eu tirar aqui da tela, que eu acho que vai ser mais importante do que o... Galera, olha só. Não sei como é que vocês estão estudando para o Enem, não sei como é que está o ritmo de estudos seus, mas eu queria falar o que com vocês. A prova de matemática é uma das provas mais importantes que a gente tem no Enem, e vocês sabem disso, né? São 45 questões só de matemática, né? Só de matemática. A prova é possível que vale acima de 1.000 pontos, é possível que dê acima de 1.000 pontos, é a única prova que é possível acima de 1.000 pontos, e a gente sabe que o peso tanto de redação quanto de matemática é muito grande, né? As outras matérias, elas se misturam ali para dar a pontuação e ainda tem pontuação mais baixa. Então, o que eu recomendo aí para a galera que tem dificuldade, tanto em fazer conta, quanto em fazer rápido e perde muito tempo? Começa a treinar com o tempo. Imprime provas do Enem antigo, né, os Enems anteriores. Coloca aí para você fazer, por exemplo, se a prova do Enem é 4 horas e meia, você pega aí 2 horas e 15 minutos. Cronometra seu tempo em 2 horas e 15 minutos, deixa lá só o cronômetro, desliga a internet, desliga tudo, tá? Imprime a prova e tenta fazer a prova do Enem. Né? Só a parte de matemática, eu falo, nesse tempo, em 2 horas e 15 minutos. Juan, mas é muita questão. Sim, é muita questão. No Enem também vai ser. Então, vocês precisam fazer o quê? Treinar. Né? Então, pega um dia que você estiver livre, 2 horas e 15, não estou falando para fazer isso toda semana, não. Mas estou falando para tirar pelo menos uma vez aí a cada 15 dias para resolver uma prova, uma vez por mês. Vocês já vão estar melhor preparado do que se vocês não fizerem isso. E aí, quando vocês forem resolver, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa técnica de resolução aqui da prova, tá? Porque é o que eu aplico quando eu vou resolver a prova do Enem, né? E eu faço a prova do Enem direto, mesmo depois de formado, mesmo depois de ter passado a faculdade, tudo. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar as questões fáceis. Mas, Juan, eu vou perder tempo fazendo isso. Na verdade, não vai. Por quê? A questão fácil, vocês vão olhar todas aquelas imagens que tem a figura, ou tabela, ou gráfico. Então, normalmente, essas questões aí, elas são questões fáceis, né? Por quê? Porque você vai interpretar ali a figura, a tabela e gráfico e vai colocar na prova. E outra coisa, cerca de 40% da prova
está nisso aqui. 40% da prova está em questões de figura, tabela e gráfico, né? Só que aí você vai fazer todas as questões? Não, dentro dessas questões você vai ter questões difíceis. Então, como é que eu sei filtrar, né? Como é que vai ser seu filtro para uma questão fácil? Como é que vai ser seu filtro para uma questão média? E como é que vai ser seu filtro para uma questão difícil, né? Quem está perdendo essa aula hoje aí, é importante vocês falarem para essa pessoa para assistir depois, tá? Porque isso aqui não vejo praticamente em lugar nenhum sendo falado. Como é que vai ser o filtro de vocês? A questão fácil é aquela que você já sabe o conteúdo, aquela que você domina o conteúdo. E além de você dominar o conteúdo, ela tem poucas contas, poucos cálculos. A questão média é aquela que você domina o conteúdo também, que você consegue olhar assim e falar, não, eu sei fazer essa questão. Só que os cálculos delas dão mais trabalho, né? Então, cálculos mais demorados. E a questão difícil é aquela que você tem pouco domínio sobre o conteúdo. Domínio sobre o conteúdo. Né? Se você tem pouco domínio sobre o conteúdo, provavelmente o cálculo daquilo pode ser fácil, né? Mas o cálculo pode ser mais demorado por você levar mais tempo para interpretar a questão e entender aquilo. Então, esse é o filtro que você utiliza. Eu não estou falando que a questão fácil para você é uma questão fácil para mim e fácil para todo mundo, né? Em relação ao conteúdo que você domina. Porque quem está gerindo o tempo da prova não são as outras pessoas, é você que está gerindo seu tempo, né? Então, vocês vão aplicar esse filtro nas questões. Tá, chegou na questão fácil, você resolve. Chegou na questão média, você sabe que vai demandar tempo, você faz uma marcação na questão. Eu costumo marcar um quadradinho, um círculo para fazer depois. Marco lá, por exemplo, marco um círculo, um quadrado na questão e eu vou fazer essa depois. A questão difícil, o que eu faço? Eu coloco uma exclamação nela. Por quê? Porque eu sei que vai demandar tempo. Então, depois que eu folhear a prova, praticamente toda, né? Na verdade, eu não vou folhear toda. Eu vou pegar a primeira página, vou olhar aqui. Beleza, essa questão sei o conteúdo, não tem muita conta. Fiz ela. Beleza. Fiz, vai para a próxima questão. Então, a questão fácil, você já faz. E outra coisa, que economiza tempo, você não vai errar. Faz e consegue marcar o gabarito, correto. Se quiser marcar depois, beleza. Eu sempre faço e marco no gabarito, porque eu não perco tempo no gabarito depois. E fora que, se você deixar tempo para marcar no gabarito depois, você pode estar mais tenso, você pode estar à beira lá de ter que entregar a prova, você pode estar mais cansado, com as vistas doendo, e marcar errado, né? Então, eu já faço a marcação no dia. E a prova de matemática, quando eu pego o caderno lá, é a primeira que eu resolvo. Tá? Se eu pego lá ciência da natureza e matemática é a primeira que eu já vou resolver. Então, eu faço isso. Eu vou buscar todas aquelas questões fáceis. Depois que eu peguei todas aquelas questões fáceis, o que eu faço? Eu vou para aquelas... Isso até o final da prova, tá, gente? Faço as fáceis e vou marcando as médias. Mas você não perde tempo marcando as médias? Não, porque você vai fazer as fáceis. Então, sua mente não vai cansar. Pensa nisso. Faz esse teste, testa a estratégia em casa, estuda, aplica o método, faz diversas vezes até vocês conseguirem fazer no tempo dentro da prova, né? Por quê? Depois que vocês fizerem tudo isso, né, tá lá fazendo a prova, terminou as questões médias, você vai para as difíceis que você sabe fazer, né? Ou até então, né, se você não sabe conteúdo, o que eu recomendo? Olha só, se você não souber o conteúdo, o que vocês vão fazer? Ir para o próximo caderno. Então, vai
para o caderno de Ciências da Natureza, tá? Estevão, pensa aí. Você falou assim, ó, o problema é que as outras matérias, porque se você fizer assim, vai ficar mais cansado fazendo as outras. Tá, só me fala, qual vale mais ponto? Qual tem mais questões? Ponto. Na prova de Ciências da Natureza, é mais leitura. Aqui é mais conta. Qual que cansa mais, tecnicamente? A leitura, muita gente consegue fazer leitura descansando, né? A prova de Física tem pouquíssimas contas. A prova de Química só tem um cálculo lá de balanceamento estequiométrico e pronto, né? Então, a diferença, gente, é gritante de que eu falo quando eu falo assim de cansaço. Então, o que você vai fazer? Você faz matemática e depois que você terminar as fáceis de matemática e médias de matemática, porque você sabe fazer e só vai demandar tempo, o que você vai fazer? Vai para o caderno de Ciências da Natureza. Quando você for para o caderno de Ciências da Natureza, você vai também procurar as questões fáceis, né? Fáceis e médias. Por que, Juan, você faz isso? Porque eu sempre busco acertar, a prova me dá a oportunidade de fazer as questões fáceis e médias. Eu não preciso acertar todas, eu preciso acertar a maioria fáceis e médias. É o que vai fazer aumentar minha nota. Eu falo com vocês porque funciona, gente, funciona, tá? Não é à toa que eu já tenho tanto tempo fazendo Enem, tanto tempo dando aula e tirando notas muito altas em matemática, né, acertando 43, 42, 44 questões, não é à toa, tá? Desde quando, antes de começar a dar aula. Depois que você fizer as fáceis e as médias no caderno de Ciências da Natureza, né, o que vocês vão fazer? Vocês voltam para a parte de matemática, né? Ou pode até fazer fáceis, médias e difíceis, já que você não sabe mesmo, né? Mas eu faço o seguinte, eu volto para matemática. Por quê? Eu vou fazer aquelas questões difíceis que vão demandar tempo, que eu vou conseguir pensar. Demandar tempo. Por quê? Depois que eu fizer essas questões, aí eu volto fazendo tudo aquilo que eu não sabia, né? Volto fazendo toda a prova. Tá? Então, eu vou verificar questão por questão, e nesse método que eu uso, gente, eu economizo muito tempo. Porque às vezes você fica ali numa questão 5, 10 minutos, já vi gente perdendo 10 minutos numa questão, gente. 10 minutos numa questão na prova do Enem. Por quê? Porque não sabia, ficou travado ali no início da prova, aí quando vê os outros saindo, começa a desesperar, começa a querer ir embora, e depois fica cansado, exausto, e não consegue fazer a prova, né? Até então, tudo bem? Deu para entender essa estratégia aqui? Então, é isso que eu faço nas minhas provas. Então, o que eu recomendo para vocês? Coloque o tempo de 2 horas e 15, baixa a prova do Enem de anos anteriores, senta na cadeira, coloca o cronômetro, tira a internet, tira tudo de perto de você, sem calculadora, e começa a fazer a prova. Vai treinando isso. Por quê? Com o tempo você tende a melhorar. Com o tempo você tende a melhorar. No início pode ser que você não consiga, mas com o tempo isso vai melhorando e muito, tá? Salvei aqui. Posso mandar print para vocês depois. Beleza? Depois, eu quero que vocês me falem, tá? Pode me chamar aí em privado, me fala como é que foi o resultado, qual foi o tempo, como é que vocês estão. Gente, vocês podem reparar aqui que eu não estou cobrando de vocês atividade, não estou cobrando de vocês tudo aquilo. Por quê? Porque o principal para mim é que vocês participem da aula, vocês estejam aqui fazendo exercício e estudem, façam a... Porque, gente, o principal norteador aqui, né, o principal objetivo é vocês, né? Então, eu preciso muito de vocês. Eu não estou cobrando demais. Quando eu estou na aula, eu peço que vocês resolvam o exercício, que vocês estejam aqui comigo.
né? Já tem que estar aqui na aula mesmo, então vamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Tá? Eu espero que vocês estejam gostando da aula e qualquer dúvida, sugestão para as aulas, gente, eu estou aberto aqui para vocês mandarem para mim, tá? Para a gente conversar. Beleza? Mais alguma coisa? Vocês estão com dúvida? Alguma sugestão lá na... Juan, Oi. será que dá para fazer esse método seu no celular do Bernoulli? Porque ano Dá. passado eles fizeram 2, que já estava até com o cronômetro, que era até mais fácil, eu acho. Dá Não para sei se fazer dava no simulado dificuldade e Bernoulli. tal. A questão eu vou mandar real para vocês no simulado Bernoulli. O simulado Bernoulli, ele é mais difícil que a prova do Enem. Ele, muito mais difícil que a prova do Enem. Então, provavelmente, se você consegue fazer o simulado Bernoulli dentro do tempo, galera, vocês vão voar no Enem. Porque o simulado Bernoulli é muito mais difícil. Aí, isso eu expliquei a prova de uma maneira geral, né? Aí, quando vocês pegarem qualquer questão, vocês sempre vão buscar comando, circula os números importantes que vocês vão precisar e depois faz uma leitura dinâmica da questão, tá? A prova do Bernoulli, ela é mais difícil. Você pode treinar? Pode. Vai dar certo? O tempo eu acho que vai ficar um pouco apertado no simulado Bernoulli. Mas, com o tempo, isso vai ficar folgado quando você chegar para fazer as do Enem, vai ficar super tranquilo, entendeu? O pessoal perguntou, tem alguns vestibulares que você recomenda fazer para ir treinando? Então, depende se seu objetivo é fazer vestibular. Seu objetivo é fazer vestibular? Algum vestibular específico fora o Enem? Então, aqui, ó. Matheus falou que geral que estudava com ele e fazia o simulado Bernoulli disse que a nota foi muito parecida com a do Enem. Então, a nota fica parecida, tá? No simulado Bernoulli, a nota realmente fica parecida. Só que a prova de matemática do simulado Bernoulli, ela tem um nível de dificuldade maior, tá? As questões exigem mais interpretação do que a prova do Enem. A prova do Enem, eu acho que, né? A prova do Enem você pega ali, lê um texto ali, você consegue resolver. Não precisa nem ter tanto conhecimento em matemática assim. Você precisa ter noção de mundo, noção do enunciado, o que ele está te falando aí, para você aplicar os conceitos. A parte mais difícil do Enem é probabilidade combinatória. Então, se você pretende fazer um vestibular fora o Enem, é bom. Vocês viram que tem um código aqui, ó? No livro de vocês? Esse código aqui? Então, esse código aqui, ele te manda para questões, tá? Ele te manda para questões da FUVEST, da Unicamp e da Unesp. São todos vestibulares em São Paulo, né? São questões mais teóricas, questões que têm um nível de dificuldade legal, né? E é válido resolver? Claro que é válido, gente. Se você consegue sempre resolver um nível acima, quando você chegar no nível normal, você já está totalmente acostumado. Tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Para a gente finalizar nossa aula, eu queria saber, desse livro nosso, né? A gente estudou alguns capítulos aqui, né? A gente estudou 12 capítulos. Teve algum capítulo que vocês tiveram mais dificuldade, vocês querem revisar aí? Voltar? Dá uma olhadinha no livro de vocês aí. Na frente A, vou falar aqui e vocês me dão um feedback aqui. Deixa eu pegar para anotar. Na frente A, conjuntos numéricos, tá ok? Ok? Alguém teve dúvida em conjuntos numéricos? Beleza. Teoria dos conjuntos, ok? Ok? Beleza. Divisibilidade, MMC e MDC. Como é que foi, ok?
Se alguém tiver dificuldade, dá uma coisadinha no chat. Fala assim, não, eu quero que revisa esse. Pode mandar no privado, tá? Que aí, essa semana, a gente volta revisando. Beleza. Razões e proporções. Beleza. Beleza, Letícia. Então, ó, o pessoal tá me mandando aqui. Porcentagem, divisibilidade, MMC, MDC. Vamos lá. Regra de 3. Regra de 3 não? Tá ok? Vamos lá. Noções primitivas de geometria plana. Também tá tranquilo? Triângulos e pontos notáveis, dá aquela revisada? Olha só. Triângulos e pontos notáveis é bem teórico, tá? É bem teórico mesmo. Então, vai ser... Se eu for revisar essa parte de triângulos e pontos notáveis, eu vou voltar a falar para vocês o que é a bissetriz, mediatriz, mediana, o que é incentro, baricentro, circuncentro e ortocentro. É isso aqui, naquela parte que a gente viu. E as características, né, de cada um deles, que eu não vou entrar agora nessa ponta. Então, vamos lá, 3 capítulos para resolver. Sistemas métricos e base decimal. Sistemas métricos, está tranquilo? Tá? Então, quilograma, centigrama, miligrama, grama, metro, litro, tudo isso está tranquilo. Beleza. Porcentagem revisar, né? E juros simples e compostos. Então, na aula de amanhã, a gente vai voltar revisando porcentagem, fazendo a sessão Enem. Beleza? Então, quem não fez exercício aí de porcentagem da sessão Enem, dá uma voltadinha lá na página Frente C, capítulo 3, tá? Frente C, capítulo 3, exercício de página 84 a 86. Então, quais nós vamos revisar? Produtos notáveis também? Beleza. Ó, vamos revisar porcentagem, divisibilidade MMC e MDC. Pediram para revisar produtos notáveis e triângulos, né? Então, são esses 4 capítulos. Marca aí para a gente não esquecer. Lembrando, nas aulas da semana que vem, pode ser que a gente revise 2 capítulos no mesmo dia, né? Nesse caso aí, no dia de produtos notáveis e triângulos e triângulos, tá? Por quê? Porque são matérias teóricas que a gente vai estar utilizando. Se não resolver exercício, não adianta, tá? Beleza? Fechamos? Estamos ok? De acordo? Então, galera, eu espero que estejam gostando da aula, tá? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Ó, continue estudando, resolvendo exercício, que eu estou gostando aí da participação de vocês, tá? Ó, um beijão e até mais. Até amanhã.